Vamos relembrar como é que a gente resolve uma equação do segundo grau em sua forma completa, utilizando a fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara. Quem aqui não conhece, né? Lembrando que uma equação do segundo grau possui uma representação genérica. É a cara da equação do segundo grau, é como ela se desenha, é como ela aparece, tá? O jeito dela. É aqui, ó. Tá aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Essa é a representação genérica de uma equação do segundo grau. Informações importantes. Vocês podem observar que A e B estão multiplicando x, as incógnitas, né? Logo, A e B são coeficientes da equação do segundo grau. Gravem isso. A e B são coeficientes da equação do segundo grau. E o C? O C está sozinho, está recanteado, não tem x do lado dele, não tem nada. Logo, o C é chamado de termo independente da equação do segundo grau, tá? Outra informação relevantíssima. O A aqui, ó, que está multiplicando x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. O A tem que ser diferente de zero. Porque como o A está multiplicando x ao quadrado aqui, se ele for zero, a gente vai anular a equação e não teremos mais uma equação do segundo grau aqui. Por quê? Porque o 2, o expoente 2, é que caracteriza a equação do segundo grau. Então, se ele some aqui, ó, porque tudo dá zero, se eu, né, disser que A vale zero, tudo aqui vai dar zero, então eu vou sumir aqui com a equação do segundo grau, não terei mais uma equação do segundo grau, e aí a gente não vai conseguir trabalhar com esse tipo de equação, tá? Então o A tem que ser diferente de zero. E como é que eu faço para resolver? Olha só, eu trouxe um exemplo bem simples aqui de equação do segundo grau na forma completa, e a gente vai fazer passo a passo para você não se perder, tá? Então você olha para essa equação aqui e fala, como é que eu vou começar a responder? Em primeiro lugar, você vai organizar os coeficientes e o termo dependente, né? Isso vai ser importante na resolução. Quais são os coeficientes da equação do segundo grau? A e B. Então, quem é o meu coeficiente A? O A é quem multiplica o x ao quadrado. Aí você olha aqui e não vê nada. Não tem nada aqui. Na verdade, tem o 1. Porque o 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Então, eu não preciso escrever o 1 aqui do lado do x ao quadrado. Então, ó, só para vocês, só por questão didática mesmo, para vocês entenderem, eu vou colocar aqui, ó, 1 que multiplica x ao quadrado e que vai dar x ao quadrado. Então, o meu A, o meu coeficiente A, vai ser o 1, né? O 1, que não precisa escrever, mas eu escrevi por questão didática e para você se situar. E o B? O coeficiente B multiplica o x. Quem é que está multiplicando o x aqui? O menos 3, olha. Menos 3 que multiplica o x. Então, o meu coeficiente B vale quanto? Menos 3. Menos 3. E meu termo independente? O termo independente C. O C, ó, tá sozinho aqui, tá vendo? É o menos 10. Menos 10. Então, coeficiente A, 1. Coeficiente B, menos 3. E o termo independente, o C, menos 10. Tá? Beleza. E qual é o próximo passo agora? Após organizar os meus coeficientes e o meu termo independente, eu vou calcular o delta. O delta, que é a letra grega, né, representada pelo triângulozinho. Aquele triângulozinho, você já sabe como é que é. Ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica A e que multiplica C. Tá? A gente vai encontrar o delta através dessa formulinha. O que é que eu vou fazer agora? Vou substituir aqui, ó, na fórmula os meus coeficientes e o meu termo independente. Então, delta é igual a... Quem é B? A gente viu que B é menos 3, vale menos 3. Então, ó, dica, coloca entre parênteses, quando for negativo assim, ó, potência negativa. Menos 3 ao quadrado, né? Que o B, coeficiente B vale menos 3, então menos 3 ao quadrado, menos 4. O 4 já está na fórmula do delta, então menos 4, que multiplica A. Quem é A? A vale 1, que multiplica 1, e que multiplica C. Quem é o C? Menos 10. Então, menos 10 coloco entre parênteses também. Tá? Então, aqui eu só substituo na fórmula os meus coeficientes e o meu termo independente, os valores, né? Agora vamos fazer a continha aqui, né? Só continha agora. Delta é igual a...
Menos 3 ao quadrado é menos 3 multiplicado por menos 3. E na multiplicação, menos com menos dá mais. Então, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, 9. 9 menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes menos 10. Eu estou fazendo passo a passo para você não se perder e compreender perfeitamente aí o exercício, tá? Mas você já pode, se você tiver uma habilidade maior, eu já poderia aqui ó, fazer em uma linha ou duas esse cálculo, tá? Mas eu estou fazendo passo a passo por uma questão didática. Então, delta é igual a 9, repito, eu tenho menos 4 que multiplica menos 10. Na multiplicação, mais uma vez, menos com menos dá mais. Então, na verdade, eu vou ter aqui, ó, 9 mais 4 vezes 10, 40. Então, 9 mais 40, que vai dar 49, tá? Então, 9 mais 40, 49. O meu delta, então, 49, ó. Deixa eu guardar aqui e colocar aqui, ó. Meu delta vale 49. Beleza, encontrei o delta, encontrei o discriminante. Qual é o próximo passo agora? É efetivamente você utilizar a fórmula de Bhaskara. Tá? Vem aqui comigo, vou colocar aqui do lado, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, vamos nos situar. Organizei meus coeficientes e meu termo independente. Achei o valor de delta e agora vou encontrar as raízes da equação através da fórmula de Bhaskara, tá? Então, a fórmula de Bhaskara ó, é essa aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, e tudo isso dividido por 2, que multiplica o coeficiente A. Tranquilo? Não precisa memorizar, isso aqui com o tempo, com a resolução de exercícios, de questões, você internaliza de boa, tá? Então vamos lá, x é igual a... Esse menos já é da fórmula, esse sinal de menos aqui já é da fórmula, então menos... E quem é b, pessoal? b é menos 3, então menos, que já é da fórmula, menos 3, que vale o b, né? O valor de b é menos 3, então menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, aí substituo, estou substituindo na fórmula os valores. Quem é delta? Delta é 49, então 49, raiz quadrada de 49, e tudo isso sobre 2, que multiplica A. A vale quanto? Vale 1, então 2 vezes 1, tá? Deixa eu só colocar, fechar aqui para vocês não confundirem, tá? Então, vamos lá. Eu vou calcular agora a primeira raiz, né? Então aqui, ó, x, uma linha, a primeira raiz, lembrando que são duas raízes, tá? A equação do segundo grau tem duas raízes. Então, x, uma linha, é igual a... Eu tenho aqui menos com menos, né? É como se eu tivesse 1 aqui, então menos 1 que multiplica menos 3 vai dar mais 3, né? 1 vezes 3 dá 3. Menos com menos dá mais, então mais 3. Então 3, tá? Mais... Qual é a raiz quadrada de 49, pessoal? 7, né? Porque 7 ao quadrado dá 49. Então, 7 sobre 2. X, uma linha, ó, vai ser 3 mais 7, 10. Então, 10 dividido por 2. Então, x, uma linha, 10 dividido por 2 dá 5. Então, deixa eu tirar aqui. Então, x, uma linha, dá 5, tá? Então, achei o resultado da primeira raiz aqui, da equação do segundo grau. Falta mais uma, o x, duas linhas. Vou colocar aqui do lado. Ó. X, duas linhas, a segunda raiz dessa equação do segundo grau vai ser igual a 3 menos agora, né? Eu tinha feito com mais, já que na fórmula a gente tem mais ou menos. Eu já fiz com mais aqui, ó, para a primeira raiz. Para a segunda, eu vou usar o outro sinal, o menos, né? O que sobrou. Então, 3 menos 7 sobre 2. 3 menos 7 sobre 2. Então, x, duas linhas, é igual a 3 menos 7 dá quanto? Menos 4. Né? Você tem R$3 e pegou R$7 do banco, você tem R$3 na sua conta do banco. Pegou 7, sacou 7, pediu empréstimo de 7, está devendo 4. Só é você pensar em dinheiro, tá? 3 menos 7 menos 4. Então, menos 4 sobre 2. X, duas linhas, é igual a
Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, x, duas linhas, menos 2, né? 4 dividido por 2 é 2. Sobrou aqui o sinal de menos, né? Então, ó, o conjunto solução dessa equação aqui do segundo grau é igual a, cadê o x uma linha, que, né, vale 5, e o x duas linhas, a segunda raiz, que vale menos 2. Tranquilo? Não tem dificuldade. Com a prática você pega o jeito.